sorte ganhar minha mesada. Hoje o sorvete é por minha conta. Ai, que legal, Mônica. Ai, qual que eu pego, hein? Morango, uva. Relaxa, amiga. Com a minha mesada, a gente pode comprar todos os sorvetes que a gente quiser. Mas já vai gastar tudo de uma vez? Olha lá, dinheiro não dá em árvore, hein? Claro que não. Todo mundo sabe que o dinheiro vem do caixa eletrônico. Mas, hein? Toda vez que meu pai tá sem dinheiro, ele vai até um caixa eletrônico, passa um cartão e o dinheiro sai. A minha mãe faz a mesma coisa. Os seus pais ganham dinheiro pelo trabalho deles. Eles guardam esse dinheiro em uma conta corrente para não ficarem andando com ele por aí. Aí, quando precisam, eles sacam do caixa eletrônico. Entenderam? E dá pra tirar bastante dinheiro? Isso depende. Você pode ganhar bastante dinheiro, mas se não cuidar do que tem, acaba ficando sem nada. Por outro lado, mesmo quando se ganha pouco, cuidando das suas economias, você vai ter um pouquinho sempre. Acho que entendi tudo. Então, melhor a gente já começar economizando no sorvete. É verdade. Ué, Magali, você não ia economizar? Mas eu tô economizando. Eu geralmente pego 4. Galerinha, aula de matemática chegando. E tem um assunto que vocês vão gostar bastante, turminha. Corre lá na página 92. Vamos dar uma olhada do que se trata. Sistema monetário. Ai, que delícia! E aí, quem quer dinheiro? Vamos falar sobre o dinheirinho. Turminha, qual é a nossa moeda hoje, atual, que nós usamos no Brasil? Vocês sabem? É o real. Isso mesmo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como a nossa apostila manda. Aqui no Brasil, tem algumas outras moedas conhecidas locais, tá? Não somente o real. Vocês sabiam disso? Sim, turminha. Essas moedas locais, elas servem para quê? Elas servem como complemento, né? Complemento até mesmo do real. E elas têm um valor social, essa importância social local, daquele determinado local. Ou seja, quando eu uso essa moeda local, eu ajudo no desenvolvimento daquele pequeno espaço. Vamos entender melhor? A primeira moeda local criada no Brasil foi essa daqui aqui embaixo, ó. Dá uma olhada, põe o dedinho na moedinha escrito Palmas, Fortaleza, Ceará. Turminha, essa foi a nossa primeira moeda social. Então, outras também existem no Brasil. Mas, espera aí, se eu for até o mercado, então, eu posso pegar essa moeda aqui na cidade de Mojimirim, né, interior de São Paulo. Eu posso pegar essa moeda de Palmas, de Fortaleza, Ceará e usá-la? Não. Por isso que essa moeda, a tia falou que ela é uma moeda local. A gente faz uso no local, nessa determinada região. A gente não pode usar ela em outras regiões. Ela serve para movimentar toda a economia daquele pequeno espaço, daquele pequeno grupo de pessoas, certo? Outras moedas também conhecidas em circulação no país existem, dá uma olhada. Mumbuca no Rio de Janeiro, né? O dinheirinho conhecido como mumbuca. Gostoso, uma moeda chamada Gostoso. Em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Capivari, no Rio de Janeiro. Terras, em Paraisópolis, São Paulo. Palmas, né? Fortaleza. E o real. Só que o real a gente usa em todo o Brasil. Onde nós vamos, utilizamos o real, a moeda local. Certo? Então, isso é como complemento para a gente entender, né? Olha que interessante. Quando eu vou em determinado local, tem uma moeda referente àquele espaço. Olha que legal. Não é verdade? Não é diferente? Mas hoje o nosso assunto é o real, é o que a gente usa mesmo em todos os locais no Brasil. E agora, turminha, vocês sabem realmente quais são as nossas moedas?
Vocês já estudaram sobre esse assunto? Vamos dar uma olhadinha na página 93. Nós, aqui no Brasil, nós usamos moedas e cédulas. Dá uma olhadinha aqui nas moedinhas. Temos a moedinha de 1 centavo. Galerinha, de 1 centavo, ela tá um pouco fora de circulação, não é tão fácil encontrar. Por quê? Quando vamos a determinado local e precisamos de um troco, geralmente 1 centavo as pessoas não voltam e a gente nem pede também. Um troco de 4 centavos, 3 centavos, acaba passando ou arredondando para 5 ou até mesmo não recebendo. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Essas são as nossas moedinhas em circulação aqui no Brasil. Temos as notas também, dá uma olhadinha. R$2, R$5, R$10, notas de R$20, notas de R$50 e de R$100. Mas vocês aí em casa, espertos, vocês devem estar falando para tia. Tia, agora tem a nota de R$200. É verdade. A nota de R$200 atualmente, ela já entrou em circulação aqui no Brasil e agora ela faz parte. Quando publicaram essa apostila, não tinha ainda, né? Não foi validado ainda R$200, por isso que ela não tá aqui. Mas ela existe. Alguém sabe qual o animal que representa a nota de 200? Sabem? O lobo-guará. Isso mesmo. Então, turminha, pra gente entender melhor, né? A tia mostrou o real e eu mostrei também outras moedas em circulação no Brasil. Porém, essas moedas são permitidas sim o seu uso, porém naquele determinado local. Aqui tem uma menininha logo abaixo e ela tá nos dizendo o seguinte. Você reparou que na página anterior há outros tipos de cédula? Saiba que além do real, em muitas comunidades do mesmo país circulam moedas chamadas moedas sociais. Cada moeda social tem o mesmo valor do real. Por exemplo, um capivari ou uma terra correspondem a R$1. 10 mumbucas correspondem a R$10. Então, elas têm o mesmo valor. Vamos fazer algumas atividades para a gente entender melhor como é o conceito, como a gente utiliza a nossa moeda no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, na página 94 e 95, exercícios. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios da página 94. 1. Responda as questões a seguir explorando as moedas e as cédulas que você usou no caderno 1. Galerinha, essas moedinhas, essas notinhas e até mesmo as moedas, vocês devem ter em casa. Então, para essa atividade, quem tiver, é mais legal a gente tá usando, tá? Nesse momento. No caderno 1, nós fizemos um exercício, uma brincadeira de mercadinho, que nós usamos as moedinhas e foi bem legal. Então, se vocês recordarem, foi dessa aula e podem usar o material lá, moedas e cédulas. Então, vamos para a letrinha A. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para serem trocadas por R$1? E agora? Eu preciso colocar 25 mais 25, eu tenho 50. Então, eu preciso mais de quantas? 25 mais 25, eu tenho mais 50. Ou seja, 50 centavos mais 50 centavos, eu tenho R$1. Então, quantas moedas de 25 centavos são necessárias para serem trocadas por uma moedinha de R$1? Eu preciso de 4. Olha só, 4 moedas, certo? Eu tirando, né, pegando essas 4, eu consigo fazer a troca por R$1, que é o mesmo valor, certo? Então, vamos para B.
Quantas moedas de 50 centavos são necessárias para serem trocadas por R$ 1? E agora? 50 mais 50, eu tenho R$ 1. Ou seja, 2 moedinhas de 50 equivale a essa moedinha de R$ 1. Certo? Então, aqui já tenho resposta, 2 moedas. C. Juntando 10 moedas de 5 centavos, é possível trocar por uma moeda de maior valor? E agora? Se sim, por qual moeda? Então, a gente vai ter que fazer a conta. Pegaremos 10 moedinhas de 5 centavos. Vamos lá? Uma moeda de 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, juntando elas, eu consigo trocar por uma moeda de maior valor? Vamos contar? Como que a gente vai contar isso, então? Contaremos uma em uma? Não, a moedinha é de 5 centavos. Então, a gente tem que contar de 5 em 5. 5 mais 5, 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Existe moeda de 50 centavos? Sim, olha ela aqui. Então, as 10 moedas de 5 centavos eu troco por uma moeda de maior valor, ou seja, 50 centavos. Então, a gente vai responder a primeira. É possível? Sim. Se sim, por qual moeda? Pela moeda de 50 centavos, certo? Ou seja, se eu juntar todas essas moedinhas, olha só que interessante, então. Todas essas moedinhas equivale a essa moedinha sozinha aqui, ó. Ela tem o mesmo valor. Vamos para a letrinha D. É possível trocar moedas de 1 centavo por uma moeda de 25 centavos? É possível ou não? Eu acredito que vocês já até sabem. Sim. Por quê? 1 centavo a gente conta como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim até chegar o 25 centavos. Então, eu vou usar quantas moedas de 1? Usaremos 25 moedas, certo? Porque de 1 centavo, a gente conta de 1 em 1. Olha que interessante, então. Um montão de moedas só por uma, hein? Mas ela equivale ao mesmo valor. 2. Observe os valores que Juliana poupou nesta semana. Então, aqui a gente vai observar todo o dinheirinho que ela guardou, né? Poupou, guardou. 10, 20, 30, 40, 50. Eu sei que essas moedinhas de 10 centavos, se eu juntá-las, eu tenho 50 centavos. Ah, mas aqui eu tenho mais 50, mais 50, 50, 50, 50. Quanto será que dá? Vamos ver. 50 mais 50, 1. 50 mais 50, também tenho mais R$ 1. Aqui eu tenho 50 sozinho. Mas, turminha, se eu pegar todas essas moedinhas de 50 e juntar com essa, então eu consigo mais R$ 1, certo? E tem R$ 1 aqui sobrando. Então, eu tenho 1
2, 3, 4 reais, certo? A Juliana, ela tem 4 reais ao todo. Agora tem a pergunta, né? A questãozinha. Ela quer trocar as moedas por uma cédula de 5 reais. Olha a Juliana, toda esperta. Ela quer dar todo esse dinheirinho dela. Ela quer dar todo esse dinheirinho dela e trocar por essa nota. Vocês fariam essa troca com ela? Quem aí de casa faria? Eu acredito que não, turminha. Você faria? Não. Por quê? Por que você não quer trocar com a Juliana? Ora, ela tem somente 4 reais. Falta 1 real ainda para ter o mesmo valor que essa nota. Então, eu não trocaria. Por quê? Porque ela tem somente 4 reais. Certo, amores? Vamos para a segunda página de atividade, página 95. Galerinha, estamos na página 95, exercício 3 agora. Lucas tem 10 moedas de 5 centavos. Eu separei as moedinhas do Lucas. 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Vamos saber quanto que o Lucas tem? Então, a gente vai contar quanto em quanto? De 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Aí tem uma pergunta, ó, eu escondi porque eu coloquei até a resposta, porque aí de casa vocês também vão acertar. Ele quer trocar por uma cédula. É possível, turminha? É possível eu trocar 50 centavos por uma cédula? Olha a resposta aqui, o que vocês acham? Existe cédula de 50 centavos? Não, não é possível realizar essa troca. Aí já tem um motivo. A pergunta: por quê? Olha lá, vamos descobrir a resposta. Não existe cédula de 50 centavos. Olha que legal. Fácil essa, hein? Mas aí em casa vocês podem estar perguntando, tia, mas nós temos uma nota de 50. Mas, turminha, a gente está falando em centavos, nós não estamos falando em 50 reais, tá? Que é a notinha. Nós estamos falando de 50 centavos, então a gente não saiu ainda, não passou nem do 1 real para a gente fazer troca, certo? Então, a gente tem que ficar bem atento no que a gente está usando, né? A moeda, a cédula, tá? E aqui ele queria trocar por uma cédula. Então, vamos para a perguntinha B. Vamos continuar com as moedinhas do Lucas. Vou deixar aqui embaixo. Ele pode trocar por uma única moeda? Ah, fácil, né? Tia, nós já fizemos até o exercício. Fazendo esse, a gente já até conseguiu realizar a letrinha B. Porque quando a tia contou de 5 em 5, chegamos no resultado de 50 centavos. Então, ele pode trocar por uma única moeda? Sim. Olha ela aqui. Ele pode trocar por essa, 50 centavos. Sim, por qual moeda? 50 centavos. Simples, hein? Letra C. Se Lucas trocar a quantia que tem por moedas de 10 centavos, quantas moedas receberá? Ele não quer, digamos que ele não quer ficar com moedinhas de 5, ele quer ficar com moedinhas de 10. O que a gente tem que fazer então? Olha só, 5 mais 5, eu troco por uma de 10. 5 mais 5, eu troco por uma de 10.
5 mais 5, mais uma de 10. 5 mais 5, 10. 5 mais 5, 10. 10 centavos. Então, aqui a gente já consegue visualizar quantas moedinhas o Lucas ficaria, né? Se ele fosse receber as moedinhas de 10 centavos. Quantas moedas receberá, então? 1, 2, 3, 4, 5. Mas, turminha, vamos contar comigo. Será que ele tem ainda 50 centavos? Ele trocou todas essas moedas e vai ter o mesmo resultado aqui? Não sei, vamos contar? Agora a gente vai contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50 centavos. É o mesmo resultado dessa mesma quantia, tá? Quantas moedinhas o Lucas vai receber, então? 5 moedas. Letra D. E se ele trocar suas 10 moedas por apenas 2 outras? Qual será o valor das moedas? 5, 10, 15, 20, 25. Tem moeda de 25? Tem, eu troco por essa. 5, 10, 15, 20, 25. Eu troco por essa. Quais são as 2 moedinhas, então, que ele consegue trocar? 2 moedas de 25 centavos. Como lição de casa, eu quero fazer juntinho já com vocês o exercício 1 lá da página 105. Vamos lá? Atividade 1 da página 105. Indique a correspondência entre os valores. A. 10 moedas de R$1 correspondem a... Opa! Então, para eu entender melhor, eu terei que pegar 10 moedas de R$1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas de R$1. Correspondem a quê? Se eu estou falando em real, eu vou contar R$1 mais R$1 mais 1. Eu contarei de 1 também, mas usando o termo real. Então, vamos ver no final quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reais. É a mesma coisa. Se eu pegar todas essas moedinhas e quiser fazer uma troca, eu tenho esse valor, certo? Mas aqui na atividade, 10 moedas de R$1 correspondem a R$10. Essa foi bem fácil, hein? Próxima atividade. B. 10 cédulas, né, notinha, de R$10 correspondem a quê? Ah, olha que interessante, então. Vou pegar as cédulas agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora? Eu tenho quanto? Coloquei as 10 notas de R$10. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Pronto, agora coube tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cédulas, né? Notas de R$10. Correspondem a quê? Eu vou fazer contando de 10 em 10, continhas contando de 10 em 10 para chegar no resultado. Quanto que eu vou ter, então? 10, 20, me ajuda em casa, turminha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olha que interessante. Então, 10 cédulas de R$10 correspondem a R$100.
Ou seja, se eu quiser trocar tudo isso por uma única nota, eu consigo. Por qual? Pela notinha de 100. Esse valor corresponde a esse valor. Legal, né? Muito legal. Trabalhar com dinheirinho. Então, vamos lá, letrinha C. 10 cédulas de 100 reais. E agora? Agora eu vou ter que pegar de 100 em 100. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cédulas de 100 reais correspondem a... E agora? Se o de 10 reais eu contei de 10 em 10, o de 100 eu contarei de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 o quê? 1000 reais. Olha que interessante, turminha. Tudo isso daqui corresponde a 1000 reais. Vamos para a letrinha D. Quantas cédulas de 20 reais são necessárias para formar 100 reais? E agora? Eu tenho que contar. Se eu tenho, né, 20 reais, eu vou contar. Fazer a conta. 20 mais 20, tá certo? Eu formei os 100 reais? Não. 20 mais 20 é igual a 40. A gente pode fazer a continha assim, ó. 20 mais 20. Eu tenho 40 reais. Então, eu preciso de mais quanta? Mais 20. 20, 30, 40, 50, 60. Não chegou ainda no 100. 60, 70, 80, 90, 100. Pronto. Quantas cédulas, então, de 20 reais nós usamos para formar os 100 reais? 5. 5 cédulas. Fácil essa, hein? Quantas cédulas de 50 reais são necessárias para formar 100 reais? E agora eu tenho que pegar 50. Olha só. 50. Vamos contar se eu tivesse mais 50. Dá 100? Vamos fazer a conta. 50 mais 50. Será que eu já chego no 100? 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. 100 reais. Olha, turminha, então quantas cédulas eu precisei? 2. 2 cédulas. E 200 reais? Olha que fácil. Se eu tenho 50 mais 50, eu tenho 100? Quer dizer o quê? Se eu colocar mais um 50, mais um 50, eu tenho mais 100 reais. Ou seja, 100 mais 100, será que dá 200? Vamos fazer a conta. 1, 2, 200. Para formar 200 reais, eu preciso usar 4 cédulas, tá? De 50 reais. Fácil, galerinha? Acredito que sim. Turminha, vocês podem ir brincando. Brincando, eu acredito que seja a melhor forma da gente entender, compreender todo esse universo. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.